pessoal, tudo certo com vocês? Espero que tenham aproveitado o recesso para descansar um pouquinho, né? Quem estava com as atividades aí um pouquinho atrasadas, que tenha conseguido colocar em dia, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, estou sempre à disposição aí para auxiliá-los. Essa semana a gente vai dar continuidade, e daí para encerrar esse tema do romance, a gente vai fazer uma leitura das características do romance num texto, tá? A gente já analisou, já compreendeu cada uma dessas características, né, na primeira atividade que a gente fez, quando a gente estudou essas características. Depois, na sequência, a gente fez uma análise que vocês tinham que analisar essas ideias num filme, que poderia servir como base de um romance, porque ele tem características muito parecidas e funções também muito parecidas. E essa semana daí a gente vai estar relacionando isso daí num texto, lógico que num trecho de um texto, tá? A obra que a gente vai estudar, o trecho da obra que a gente vai estudar é O Alienista, do Machado de Assis, tá? É um autor que eu gosto bastante, um autor do período realista. Ele começou um pouquinho no período romântico, depois ele foi para o período realista, né? É um autor que gosta muito de fazer críticas sociais, né? Gostava de alfinetar a sociedade da época lá do século XIX, né? Que era uma sociedade muito puritana, conservadora, moralista, e o Machado de Assis gostava de falar dessas questões, porque na verdade as pessoas naquela época viviam muito de aparências, né? Principalmente a sociedade do Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital, né, do Brasil, né? Ainda não existia Brasília, tá? Então, nós vamos fazer análise desse trecho. Eu vou estar colocando para vocês lá no link da atividade a obra inteira, para quem quiser ler. Ele é bem curtinho, tem só 36 páginas, né? Mas é fácil de ler, tá? É uma linguagem um pouquinho mais complexa, porque obviamente é uma linguagem do século XIX, mas é uma leitura fácil, vocês conseguem compreender, mesmo a linguagem sendo um pouco mais rebuscada, um pouco mais formal, que é bem típico do Machado de Assis, até porque ele escreveu no século XIX, né? Não tem como ele escrever com a linguagem de hoje. Mas é uma leitura interessante. Primeira coisa para a gente entender o título, né? O alienista. Para quem não sabe, o alienista na época eram os médicos de loucos, o que hoje a gente chamaria de psiquiatras. Claro que a visão de loucura, ela se modificou, né, ao longo dessas décadas aí. Naquele período, as pessoas que pensavam diferentes, que criticavam a sociedade, que tinham uma forma diferente de pensar, de agir, eram consideradas loucas na nossa sociedade, né? Hoje a gente sabe que isso simplesmente porque as pessoas são diferentes, têm pensamentos diferentes, formas diferentes de agir. Mas naquele tempo, essas pessoas eram consideradas malucas e eram internadas nos chamados hospícios, né? Que hoje a gente chama de hospitais psiquiátricos. Até a própria ideia do alienista, né, do médico de loucos, para hoje a gente também teve uma mudança. O psiquiatra hoje ele trata questões emocionais, psicológicas, que são desenvolvidas até fisicamente no cérebro das pessoas, né, não só na consciência das pessoas, com medicamentos e tudo mais, e terapia. E naquele tempo não, as pessoas eram trancadas, né, num hospital, num hospício, e eram largadas lá. Não existiam tratamentos eficazes para cuidar dessas pessoas. E daí esse personagem do Machado de Assis foi construído bem nesse período, né, em que a gente tinha esse tipo de hospícios. E aí ele vem, né, como eu já falei anteriormente, fazer uma crítica a essa situação. E aí você vem um médico que começa a observar as pessoas e a perceber que elas precisam ser tratadas de uma forma diferente. Então a gente tem essa construção desse personagem como alguém que veio para criticar a sociedade ali do século XIX nesse momento, tá? Então o alienista era o psiquiatra da época, tá? Vamos começar falando sobre as estruturas de ação. Lembram que a gente comentou já anteriormente que nós temos 3 tipos de ação. Pode ser por encadeamento, quando a gente tem aquela sequência cronológica. Pode ser por encaixe, quando você tem 2 histórias com características diferentes, ou até mesmo com características iguais, né? Mas personagens diferentes que vão se unir num determinado momento e vai haver esse encaixe dessas narrativas, né? E a alternância, quando você tem essas histórias diferentes, de personagens diferentes, que podem ser do mesmo tema, mas também podem ser de temas diferentes. Mas eles não vão se unir, eles não vão se juntar. As histórias vão acontecer de forma separada, né? Essa obra do Machado de Assis, a gente tem
uma ação por encadeamento, tá? Por quê? Como é que a gente consegue observar isso? Porque a história começa já descrevendo o personagem, né? O personagem principal, que é o Simão Bacamarte, o doutor Simão Bacamarte, que era o médico, e o casamento dele, a escolha da esposa, onde ele foi morar, onde ele estudou, começa a descrever toda a história, né, desse personagem, e os acontecimentos vão acontecendo de forma cronológica, as situações vão estar sempre uma relacionada ao acontecimento anterior, tá? Então acontece bem em encadeamento, tá? A gente tem a descrição dos personagens, daquela questão que na primeira aula que a gente falou sobre isso, que foi eu acabei esquecendo de explicar. Tava no texto, né, explicativo, mas eu acabei esquecendo de explicar para vocês. Que a gente tinha aquela forma de apresentação dos personagens, tá? Que poderia ser explícito ou poderia ser implícito. E no explícito e direto, a gente poderia ter a autocaracterização, que é quando o personagem descreve ele mesmo, e a gente tem a heterocaracterização, que é uma palavrinha complicada de se falar, né? Que é quando o narrador conta essa história. Uma coisa que é importante a gente entender, que agora a gente já está falando de textos, é que assim, para a gente ter personagens sendo descritos por heterocaracterização, obviamente o narrador precisa ser em terceira pessoa, tá? Senão isso não vai acontecer, né? Se a gente tem, ao contrário, isso pode acontecer, tá? Se a gente tiver uma história por autocaracterização, eu não preciso obrigatoriamente ter um narrador em terceira pessoa, tá? Eu posso ter um narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa e aquele personagem se descrever em um determinado momento, tá? O personagem, o narrador vai parar a história, por exemplo, e o personagem vai se descrever na história dele. Ele pode fazer uma parada ali, né? Um flashback, alguma coisa nesse sentido, e o personagem se descrever. Agora, se por heterocaracterização, a história tem que ser em terceira pessoa, porque o narrador vai estar descrevendo, tá? Então não tem como acontecer isso, tá? Então vamos ver um exemplo dessa heterocaracterização, tá? A gente tem aqui já no começo, no primeiro capítulo, que chama-se capítulo 1, de como Itaguaí ganhou uma casa de Orates. A casa de Orates, que seria a casa, o hospício ali, né? A casa dos loucos. Então, o narrador já começa assim, ó, então é um texto em terceira pessoa. As crônicas da vila de Itaguaí dizem que de tempos em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Então aqui você já tem uma descrição por heterocaracterização, com o narrador em terceira pessoa, tá? Para que isso acontecesse por autocaracterização e o narrador sendo em terceira pessoa, a história teria que parar aqui, tá? O narrador descreveria, por exemplo, tem lá as crônicas da vila de Itaguaí dizem que tempos em tempos viver ali um certo médico. E aí o personagem entra e faz a sua descrição, tá? Poderia acontecer isso, tá? Então, como eu falei, a heterocaracterização, ela obrigatoriamente exige que eu tenha um narrador em terceira pessoa. A autocaracterização, não. Eu posso ter um narrador em primeira pessoa e ter a autocaracterização, mas eu também posso ter um narrador em terceira pessoa e ter a autocaracterização. Por quê? Porque vai ser o personagem que vai estar falando dele mesmo, tá? Na heterocaracterização, o narrador, ele descreve o personagem, tá? Então, ele precisa estar em terceira pessoa, certo? Depois ele vai na sequência descrever os outros personagens, né? A Dona Evarista, que é a esposa dele, descreve a cidade também, sempre em terceira pessoa. Todo o texto é em terceira pessoa, tá? Só pra gente entender essa diferença ali da heterocaracterização e da autocaracterização, tá? Esses personagens, se eles estão sendo acontecendo por heterocaracterização de forma explícita, por quê? Porque ele está dizendo as palavras, né? Ó, filho da nobreza, da terra. E aí depois ele vai fazer outras descrições bem físicas aqui dos personagens, tá? A gente tem uma descrição até um tanto, eu diria, preconceituosa da Dona Evarista, né? Que acontece de forma bem explícita, ó. Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria com facilidade, quer dizer, comia, né? Comia bem. Dormia regularmente, tinha um bom pulso,
quer dizer, o coração funcionava bem, e excelente vista, enxergava bem. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes, tá? Se além dessas prendas únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus. Então, quer dizer, ela tinha toda essa saúde fisiológica para poder dar filhos para ele, mas ela não era uma mulher bonita, ela era uma mulher feia, tá? Então, a gente tem essa descrição de forma explícita, tá? Ele usou essas palavras para que a gente pudesse entender que ela era feia, né? A próxima característica aqui do romance, que seria a questão do tipo de romance que a gente tem, né? No Alienista, do Machado de Assis, como eu já comentei, a gente tem um foco muito grande na questão realista, né? Porque o Machado de Assis gostava muito de fazer essas críticas. A gente tem romances românticos do Machado de Assis, mas esse em especial é realista, tá? Vamos pensar nas características do romance realista, né? Tem características temáticas influenciadas pelo cientificismo da época, né? Então, o Machado de Assis, na obra toda e até no trecho que a gente vai ler, vocês vão conseguir perceber que ele estava fazendo estudos, pesquisas ali psiquiátricas, né, com essas pessoas, para poder entender o que fazia as pessoas se tornarem loucos e precisarem ir para uma casa de orates, para um hospício, né? Então ele tinha essa pesquisa, essa questão científica, né? Tinha as críticas sociais, como eu já comentei, que era a forma de pensar, a maneira de agir das pessoas da época e por que elas eram consideradas loucas, por ser simplesmente, em alguns momentos do texto ali, vocês vão, quem lê a obra toda vai perceber que pelo fato de ser diferente, de criticar alguém, ele já era considerado maluco, né? A gente tem a questão do materialismo, a traição, né, os defeitos de caráter, de personalidade das pessoas, tudo isso a gente vê na obra como um todo, mas a gente consegue observar alguns relances dessas características no trecho também, tá? Então, esses seriam os pontos principais para a gente estar analisando, né, a obra do Machado de Assis, tá? Nas questões que a gente vai fazer, vão ser 5 questõezinhas sobre a obra, sobre o trecho que eu vou passar para vocês, né? É claro que quem lê a obra como um todo fica muito mais fácil para entender o contexto, mas as perguntas vão ser só sobre esse trecho, né? E vão estar relacionadas a essas questões, né? Da ação dos personagens e do tipo de romance, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, façam perguntas, pode ser lá no WhatsApp, pode ser no Classroom, onde vocês têm contato com mais facilidade. Não deixem de assistir a aula completa, tá? Se tiverem alguma dúvida, antes de começar a fazer atividade ou durante a atividade, voltem, releiam a aula, releiam o conteúdo e tirem todas as suas dúvidas para daí responder as questões. Eu tenho visto que muita gente não está assistindo às aulas, está indo direto para as questões, está ficando cheio de dúvidas. A gente vai ter vários conteúdos no segundo trimestre, né, para estudar para a prova, que vai acontecer lá um pouquinho mais para frente agora aí do mês de agosto, lá metade, talvez a segunda semana ou terceira semana aí de agosto, tá? Então é importante que vocês não tenham dúvidas sobre o conteúdo que a gente está estudando até o momento, tá? Se algo que ficou para trás vocês têm dúvida, tirem as dúvidas para que não fique isso aí na cabeça de vocês, tá? É importante a gente tá adquirindo conhecimento aqui também, não só a nota, né? Isso aqui vocês vão utilizar o ano que vem e vão utilizar para frente na vida de vocês também. Compreensão e interpretação de texto a gente usa a todo momento, tá ok? Boa semana para vocês, bons estudos, até semana que vem. Tchau!